Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu já peço que vocês se inscrevam, deixem o seu like e vamos para mais um vídeo falando sobre o perdão e como é necessário perdoar os pais. Está escrito: perdoe para que possam ser perdoados. Da mesma maneira que você julgar o outro, você será julgado. Vou começar o vídeo assim, para que você possa entender que o que você faz tem um peso muito grande na sua vida. E isso vai se estender até o final dela e fora dela, porque a vida não acaba. Então, vamos falar o quanto é necessário perdoar. Se perdoar, perdoar os outros, perdoar as situações, as circunstâncias que te deixaram mal, que te magoaram, que te abalaram, que te desestruturou de alguma maneira. E vamos falar hoje sobre o perdão que devemos dar aos nossos pais, né? Principalmente para as pessoas que tiveram uma relação abusiva ou foram abandonadas pelos seus pais. Tem muitas pessoas que tiveram pais narcisistas e a gente sabe, né, o quanto isso abala de certa maneira o psicológico da gente. O quanto isso nos enfraqueceu de certa maneira. O quanto isso nos paralisou também. E chegamos na vida adulta frustrados com algumas escolhas. Por quê eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes os pais querem uma coisa diferente da gente. Os nossos pais, eles criam expectativas. Eles sonham que o filho tenha uma vida diferente das que eles viveram. Eu acredito que vocês já tenham ouvido isso dos seus pais, né? Aqueles que tiveram um convívio com seus pais. Eu já escutei isso da minha mãe, do meu pai, que eles queriam que a minha vida fosse diferente da que eles viveram. Mas isso não tira os méritos deles, né? Eu tenho muito orgulho do meu pai, da minha mãe, das pessoas que eles são, de pessoas trabalhadoras. Mas, mesmo sendo essas pessoas, é claro que eu sofri com o peso deles quererem uma vida diferente para mim. Porque quando eu fui me entendendo, quando eu fui tendo as minhas próprias reflexões e quereres, eu quis uma vida diferente daquilo que a minha mãe e que meu pai quis para mim, né? E isso, muitas das vezes, faz com que os nossos pais achem que o que eles queriam pra gente não era bom. Ou o que a gente quer não é tão bom quanto o que eles queriam pra gente. Mas eles têm que entender que assim como eles fizeram as escolhas dele, a gente também vai fazer a nossa pro nosso próprio bem, né? Eu sei que um pai, uma mãe que é religioso, é um exemplo, ele quer que o filho dele também ande nesse mesmo caminho, né? Da mesma religião, da mesma doutrina que ele. E enquanto eles conseguem, quando a gente é pequeno, eles conseguem fazer com que a gente faça o que eles querem. Mas quando a gente vai criando autonomia de quem somos,
talvez o nosso querer não é o mesmo que o deles. E o que acontece com muitos pais? Às vezes esses pais querem afastar os filhos, às vezes coloca na mente do filho que isso não é certo, né? Assim como eles um dia tiveram questionamentos com seus pais, a gente também tem as nossas questões. Por que eu tenho que fazer somente aquilo que o meu pai e minha mãe querem? Por que eu não posso fazer o que eu quero? Né? Então, quando você perdoa seus pais por eles não entenderem isso, você toma as rédeas da sua vida. Você pega a responsabilidade da sua vida para você. Entende? Quando você pega essa responsabilidade, o que você fazer dali para frente, as consequências é sua. A responsabilidade é sua. Tem muitas pessoas que culpam os seus pais por não terem a vida que sonharam. Tem pessoas que quando chega na vida adulta e se veem em situações que não queriam, culpam os pais ou culpam a circunstância, a sociedade, o sistema. Mas será que a culpa é realmente deles? Ah, mas é porque eu queria fazer uma coisa e o meu pai queria que eu fizesse outra. E se você seguiu o conselho do seu pai e se frustrou, a culpa é de quem? Se você seguiu a sua escolha e se frustrou, a culpa é de quem? Entende? Entre essas duas opções, a escolha foi sua. Você escolheu seguir o que seu pai quis ou você escolheu seguir o que você quis? E se você se frustrou em ambas, não foi a culpa do seu pai. E não foi a culpa do sistema. E também pode não ter sido sua culpa. Entende? Há circunstâncias. A culpa é um sentimento que devemos evitar de todas as maneiras. A culpa faz com que a gente se paralise. A culpa faz com que a gente queira colocar a responsabilidade nas mãos de outras pessoas. Mas agora, você, sendo um adulto, você pode fazer diferente daquilo que você fez antes. Se você culpa os seus pais, quando você perdoa eles, você toma essa responsabilidade sobre você. E quando você toma essa responsabilidade, você escolhe o que vai fazer da sua vida. Agora você tem esse poder. Se antes você não tinha porque você era criança, porque você era um adolescente, porque você não tinha condições financeiras, hoje você pode. Hoje você pode escolher um caminho. Se você é uma pessoa que ainda vive com seus pais e tem que seguir as regras dos seus pais, né? Porque você vive sobre o teto deles e eles que te sustentam, então, obviamente, você tem que seguir as regras deles. Se você não gosta disso, então, seja independente, certo? Mas não culpe os outros por situações e por coisas que você não quer tomar responsabilidade. Quando eu entendi isso, que ninguém e nem meus pais são culpados das minhas frustrações, eu consegui tomar essa responsabilidade e ser diferente. E agir diferente. E não culpar os outros e nem me culpar também.
A gente não tem que pegar essa responsabilidade para se culpar. A gente tem que tomar essa responsabilidade para saber fazer as escolhas da nossa própria vida. Certo? Porque os nossos pais, eles também já foram filhos. Né? E eu sei que eles não querem que a gente passe por essas situações que eles passaram, de ter fracassado nas coisas, ou de não ter conseguido realizar os seus sonhos. Né? O que minha mãe sempre falava para mim, a única coisa que eu posso dar para vocês é o estudo. Porque ela não teve. Minha mãe é analfabeta. Ela sabe ler porque ela aprendeu com a vida, com a sua própria autonomia. Ela colocou essa responsabilidade nela e ela quis aprender. Mas ela não foi numa escola para aprender. Porque os seus pais não deixavam. Entende? Então, da mesma maneira que a minha mãe, o que ela podia oferecer para mim, ela ofereceu, ela deu, ela incentivou, ela falava, era o que ela podia me dar. Se eu não tivesse ouvido o que ela tinha dito, será que eu deveria culpar minha mãe por isso? Sendo que ela não teve também? Mas o que ela fez? Ela fez diferente daquilo que fizeram com ela. Ela incentivou os filhos a estudarem, a buscar um caminho diferente daquilo que ela teve. E muitos pais querem isso para os seus filhos. Muitas pessoas se sentem frustradas porque o pai queria uma coisa e ela queria outra. Mas hoje, se você já é uma pessoa independente, você é uma pessoa que tem a sua casa, a sua vida, e ainda se sente frustrado pelas coisas que seus pais fizeram no passado, cara, tá na hora de você tomar a responsabilidade de quem você é agora, um adulto. Entende? E por que perdoar é necessário para o autoconhecimento? Por isso mesmo, para que você tome responsabilidade da sua própria vida. Para que você possa fazer agora por você o que os seus pais não fizeram. Talvez eles não fizeram porque não tinham condições, né? Você sabe a sua história. Então, você sabe por que eles não fizeram. Independente do que seja que eles tenham feito com você, que tenham magoado você, que você tem esse ressentimento por eles, perdoe-os. Para que você também possa se libertar dessas amarras. Porque ainda, se você estiver caçando um culpado, você ainda está preso. E o que perdoar os pais tem a ver com a espiritualidade? Está escrito, honrai o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias sejam aumentados na terra, para que os seus dias cresçam nessa terra. Né? Então, quando você perdoa, você já está honrando o seu pai e sua mãe. Você já está fazendo aquilo que se pede. Aí você pode chegar, mas Josi, os meus pais me abandonaram. Meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Tudo bem, perdoe eles. Eles também não tinham essa responsabilidade, nem com eles, vão ter com outra pessoa. É claro que eu não estou aplaudindo o que eles fizeram. É claro que é errado. Mas eu não vou culpá-los por ter feito, porque eu não sei o que aconteceu na mente deles e no coração deles para fazer isso. E você também não sabe. Ou se você sabe, independente do que tenha sido, perdoe, segue em frente. Seja diferente deles. Entendeu? Seja diferente daquilo que te magoou. Não passe para a frente essa mágoa, essa dor. Josi, eu fui abusada, porque tem situações sim.
que os pais abusam dos filhos de alguma maneira, psicologicamente, fisicamente, verbalmente. E eu digo para você, perdoe também. Não fique aprisionada a essa dor. Não fique aprisionado a um passado, a uma circunstância que não condiz mais com quem você é. Isso é tomar a responsabilidade da sua vida. Entende? Os seus pais não é você. Você não precisa fazer o mesmo que os seus pais fizeram. E você também não precisa ficar sofrendo por aquilo que eles não fizeram. Como eu disse, faça diferente daquilo que eles fizeram com você. E perdoar é o primeiro passo para que você se liberte disso. Quando você perdoa, você não está libertando o outro. Você está libertando a você mesmo. No começo do vídeo, eu comecei falando: aquele que não perdoa não merece ser perdoado. Entende? Por causa disso mesmo, o perdão é a autolibertação de você para com as circunstâncias que ocorreram na sua vida. Bom, se vocês quiserem compartilhar experiências que vocês tiveram com seus pais e de como vocês estão buscando se libertar disso, deixem aí nos comentários. Vou ficar muito feliz com o feedback de vocês. E esse vídeo não é só sobre perdoar os pais, mas perdoar a todos. Perdoar você, perdoar aqueles que lhe machucaram, aqueles que lhe feriram, para que ninguém tenha autoridade sobre a sua vida, para que ninguém possa ter poder sobre você. Você precisa se acolher, você precisa ser a pessoa que escreve o roteiro da sua vida. Ok? Sei que tem pessoas passando por situações com os pais que eu nem consigo imaginar. Mas independente daquilo que você passe, esteja passando, perdoe, se liberte, faça, primeiramente, isso por você. Pelo seu próprio bem-estar. E é isso. Fiquem bem. Fiquem com Deus. E é nóis.